As Olimpíadas estão chegando e a gente começa a perceber o quanto que a gente adora esporte. Não sei você, mas eu fico mega animada, apesar das preocupações, mas eu fico super animada com um torneio de esporte. Você gosta disso também? E sabia que o tênis tem a sua essência na França? Sim, ou melhor, oui. O tênis nasceu na França. E é uma história muito interessante que a gente vai voltar no tempo, lá para o século XIII. Era muito entediante naquela época a vida, né? Lá no século XIII, não tinha que ficar brincando de racionamento de água, de luz, ficar usando máscara, era um tédio. Aí tinha que inventar um joguinho. Então os monges daquela época, para se distrair e também para ter uma atividade física, eles inventaram de jogar com a palma da mão uma bolinha para lá e para cá. E voilà, nasceu o jeu de pomme. Só que esse jeu de pomme fazia mal, afinal de contas, não existia a bola fofinha como a gente tem hoje, e muito menos a peteca, que derivou desse jogo de tênis, né? Então ela é muito mais leve e tal. Naquela época não tinha, então machucava-se muito a mão. Para isso, fizeram raquetes. Com a criação das raquetes veio o aprimoramento da produção da bola, que passou a ser de linho e couro, ou melhor em francês, de lin et cuir. Foi um sucesso entre os estudantes e aquilo foi perdurando e no século XVI ganhou a corte. Dizem que os reis François Ier e Henri IV eram amantes desse jogo. E aí, no meio da corte, ou melhor, da cour, eu não estou entendendo de onde está vindo todos os nomes, né? Enfin, no meio da cour francesa se jogava muito tênis. A gente fala que esse esporte, então, naquela época, era super prisé. Esse adjetivo significa apreciado. Então, o tênis, naquela época, ainda chamado de jeu de pomme, era très prisé, apreciado pelos reis e pela sua corte. E por que eu frisei tanto o nome cour? Porque hoje, quando a gente vai falar de um terreno, né, de um campo, como é que falaria? De uma quadra de tênis, a gente fala cour de tênis. E esse nome cour veio lá dessa época dos reis, porque era um jogo que se jogava na corte. Mas Dani, o nome é tênis e parece um nome tão inglês e todo mundo associa a criação do tênis à Angleterre, mais tu peux me raconter un petit peu plus? Oui, je peux vous raconter un tout petit peu plus de cette histoire. Em um certo momento, o Duque de Orleans foi capturado na França e mandado para ficar presinho na Inglaterra durante 20 anos. Os franceses chamam esse rei de o rei poeta, mas esse rei poeta gostava muito de tênis. E aí ele começou, por mais que ele estivesse preso na Inglaterra, óbvio que aquela prisão domiciliar maravilhosa no Castelinho, ele começou a ensinar os da corte, né, o pessoal ali da corte inglesa, a jogar tênis. E ele ensinou a esses nobres que ao você jogar, a você servir, fazer, né, o tal do serviço do tênis, você grita tenez! Tenez vem do verbo tenir, que significa pega essa. Enfim, o imperativo do verbo tenez naquela época se falava tenez. Se escrevia desse jeito bem diferente, se pronunciava com T e o S, e hoje em dia o francês é conhecido por não falar todas essas letras, mas enfim, de tenez ficou tenis. Então, gente, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, o esporte ou o tênis? O esporte. Mas não para por aí, porque temos um tal de, que eu vou ter que colar, né, porque o nome está em inglês, e vocês já sabem que eu e meu inglês é tipo Pantera Cor-de-Rosa, né? Hamburger, finessa. Então a gente tem o major. Lá vai, hein? Eu tô rindo de desespero, qual é o sobrenome do cara? É Walter Clopton Wingfield. Até que foi legal, Walter Clopton Wingfield. Que eu não vou pronunciar lá francês, que fica ridícula. Mas enfim, este moço, em 1874, teve uma ideia, gente, de entrepreneur. Resolveu colocar esse kit do joguinho numa caixa e vender. E aí, quando ele coloca nessa caixa a raquete, a rede, que a gente fala filé, oui, les gens, rede, tanto de pesca quanto de tênis, né, se chama filé. E quando ele coloca isso na caixinha, também com um negocinho para fazer a marcação do espaço, voilà, ele começa a vender para toda a Inglaterra. E aí, o esporte se populariza. Quer dizer, se populariza, né? Porque você tem que ter dinheiro para comprar coisa, que tinha a roupa, você tinha que se vestir bonitinho, tinha que ter um terreno certinho, tudo para poder fazer desse esporte real algo mais presente na tua vida.
Cara, então por isso que lá na Inglaterra o campo oficial do Grand Slam é de grama. Oui, tout à fait. Porque antes não tinha terreno de terra vermelha batida, era na grama que você tinha que demarcar. Por isso que o torneio oficial deles, que é o Wimbledon, é de grama. Oui. Mas voilà. Então, já que a gente tem essa mistura de França com Inglaterra e popularizou o tênis, vamos voltar às suas origens? Vamos ver então o vocabulário que dá pra gente aprender? Fazer um resuminho aqui do que você consegue aprender em francês com o jogo de tênis. Bom, então, primeiro de tudo, do próprio nome, a gente pega o verbo tenir, que você pode colocar no teu dia a dia com essa questão do imperativo, tenir, ou quando a gente fala para alguém de tu, né? Porque tenir com Z no final significa que é do vous, ou seja, você está tratando aquela pessoa de vous ou você está falando para vocês. Se eu estou falando para vocês, eu uso tenir, mas você está falando para o teu amigo, você joga a bolinha, vai falar tiens. Só que esse imperativo tiens a gente usa muito no dia a dia. Eu quero chamar a atenção de você, eu vou falar tiens, alors, voilà, tudo barulhinhos que a gente consegue adicionar extra na nossa comunicação. Para jogar tênis, então, nós vamos precisar d'une balle jaune. Pratica bem como falar a cor amarela aqui comigo. É como se você estivesse falando Jo, tipo de Jô Soares. Aí você começa com Jo, jaune. Por que eu digo isso? Porque a gente tem a palavra jovem, que se escreve desse jeito aqui, e você vai falar jaune. Lá vai, um som difícil, mas você consegue. Vamos lá. Jo, jaune. Jean, jaune. Aí você diferencia do jovem e do amarelo. Além da balle jaune, agora a gente tem o filet, le filet. O filet, ele vai dividir o terrain, la cour. De cada lado da cour, nous avons les joueurs. Quem começa a jogar é o serveur. E quem recebe, le receveur. E quem apita o jogo, c'est le juge. E tem uma frase típica que os juízes franceses falam, que é jeu, set et match. Jogo, set e partida. Então, match é quando termina tudo, quando dá a finalização da partida, ganha. Então, você identificou com alguma coisa quando você dá match ali? E quando alguém ganha, ela vai remporter le jeu, levar o jogo para casa, remporter. E quando a pessoa perde, ou quando ela perde a bolinha, perde um ponto, a gente fala louper. Louper la balle, louper le point. Bom, e a pontuação que pra mim é a coisa mais bizarra que tem desse jogo, porque eles começam com 0, que c'est un neuf. Le zéro no tênis, au tênis, ils disent un neuf, que né, 0, o ovo também, no meu formato, né, só pode ser isso. E em seguida, quando você faz o teu primeiro ponto, você ganha 15 points. Aí quando você faz o teu segundo ponto, você ganha 30. E aí o certo seria tipo um 45, mas não. Le troisième, c'est 40. Só pode ter sido inventado por francês essa pontuação, né, gente? Com números e França não casa. E quando dá empate, a gente vai falar que c'est à l'égalité. Mas olha só, esse à l'égalité a gente usa no tênis. Porque se você acompanhou a gente aqui nos nossos vídeos Jesus de mais de um ano e pouco atrás, quando a gente falou do The Circle França, quando eles davam empate, eles falavam ex aequo. Então corre lá nos nossos vídeos, se inscreve no canal, dá o like no videozinho, ativa o sino, porque você sabe, né? Que aqui nesse canalzinho nós temos, não é canalzinho, né? É assim, ó, gigantesco, tem mais de 200 vídeos para você assistir sobre língua e cultura francesa. Mas seguindo a lógica da língua francesa, que é cheia de regra e exceção, o tênis também é cheio de regra, a gente tem a questão de que, para os homens ganharem, eu não vou saber falar e explicar direitinho, mas sei que tem que ser 3 sets. E a mulher, 2. É vantagem de um de 5, outro vantagem de 3. Gente, eu sou nulle no tênis. J'ai connu les règles, j'ai étudié les règles pour vous passer, pour vous faire apprendre. E aprendi um monte de coisa, mas eu já gostei bastante, porque agora eu vou contar para vocês aqui as curiosidades do Tournoi de Roland Garros. Alors, Roland Garros tem que ser conhecido por todo brasileiro, porque o segundo maior ganhador deste torneio é o nosso Guguinha, né, gente? Gustavo Kuerten fez seu nome nesse torneio do Roland Garros. Enfim, ele é super homenageado e super lembrado
por todos os amantes do tênis. Digo segundo lugar porque em primeiro está nada mais, nada menos do que Nadal, que acabou de ganhar uma estátua de ferro maravilhosa. A gente estava vendo aqui porque o torneio começou agora, dia 24 de maio de 2021, e aí homenagearam já o Nadal, né, como um grande ganhador desse torneio, com uma super estátua. Corre lá no @ do torneio que você vai ver tudo isso, moitié français, moitié anglais. Mas por que Roland Garros? Quem foi este ser humano? Um aviador francês. Então o nome do torneio é homenagem a esse aviador. Geralmente a data do torneio do tênis de Roland Garros é em abril, né? Mas enfim, pandemia. Ano passado foi numa data super diferente. Esse ano também está sendo um pouquinho diferente, está sendo mais longo também, está durando mais por protocolos de segurança e tal. Mas a gente cruza os dedos, né? Que a gente consiga voltar a viajar, e se você é super fã, você vai poder viajar também para Paris para conhecer e participar desse jogo. E fica a curiosidade, porque você vai ter que economizar bastante para comprar o ingresso. Para esse ano, eu sei que tem condições diferentes, tá, né? Sendo tudo muito pequenininho, mas o mais barato custava 124 euros. E o mais caro possível de se comprar, né? Claro, agora que sobrou, 390 euros, que você quase multiplica ali por 7. Mas se for teu grande sonho, vai lá, força. Se não, tem Paris 2024 aí para você conseguir economizar e até lá curtir uma superbe Olympique, les Jeux Olympiques de Paris 2024, para você ir. Afinal de contas, o tênis faz parte dos Jogos Olímpicos também. E pensando nesse teu planejamento, quando você for a Paris, saiba que o estádio de Roland Garros fica num bairrozinho bem ruim ali, que a gente chama do 16e arrondissement. Sabe, bem coladinho de um tal de Parc des Princes. T'as déjà entendu parler du Parc des Princes? Ah, voilà. Ali perto do Parque dos Príncipes, então, do estádio do PSG, fica Roland Garros. Mas assim, a passos, tá? A 2, 3 pas, você rapidinho chega um no outro. E você, mero mortal, quiser visitar e quiser ir de metrô, você vai pegar o metrô da linha número 10. E você vai descer em Porte d'Auteuil. Auteuil é o nome daquela região, né? O nome do bairro ali também. Afinal de contas, 16e é só para dividir. O 16 é o arrondissement. Dentro de cada arrondissement de Paris, a gente encontra 4 bairros. E dali temos Auteuil.